Bem-vindos a todos aos webinars da Canção Nova, formar homens novos para um mundo novo. Todos temos uma missão. Este é o último webinar da série dedicada à Teologia do Corpo. Foi uma imensa alegria ter estado aqui convosco. Hoje o CERTA fez um desafio à Canção Nova, portanto ao longo destes webinars foi a Canção Nova que desafiou o CERTA e neste último webinar foi o CERTA que nos desafiou, embora a sermos nós, eu e o Pedro, a fazermos este último webinar de encerramento, partilhando convosco um pouco do nosso testemunho com a Teologia do Corpo. Vocês já sabem, meu nome é Sofia Nascimento, sou membro do segundo L da comunidade Canção Nova, sou também membro do CERTA com muita alegria e nestas séries nós quisemos partilhar convosco um pouco dos ensinamentos de São João Paulo II sobre a pessoa e o amor humano. Eu agora vou passar a palavra à Maria José Vilaça para ser ela a fazer as honras da apresentação, para eu não me apresentar a mim própria, não é? Ok, então boa noite a todos e que bom estar aqui de novo convosco a falar do maravilhoso plano de Deus para o amor humano. Queria chamar a vossa atenção para uma coisa que me veio parar às mãos esta semana. É assim um relato. A Bíblia começa com uma história de amor entre um homem e uma mulher. A criação ficou completa quando Deus fez a mulher e a deu em casamento ao homem. Em cada passo da criação, Deus viu que era bom, está lá escrito. Mas nessa altura, na altura em que ele fez a mulher, ele viu que tudo era muito bom. Depois, mais tarde, no Evangelho de São João, vemos que o início da vida pública de Jesus também acontece durante um casamento, em que ele tinha sido convidado. E os discípulos, no fim, até comentam que foi aí que ele primeiro revelou a sua glória. Portanto, novamente, um casamento no início da missão de Jesus. E, finalmente, no fim da Bíblia, temos as bodas do Cordeiro, no livro do Apocalipse, portanto, como a consumação da missão de Cristo em mais um casamento. E se lermos a Bíblia toda, verificamos que é tudo do princípio ao fim, histórias de famílias e de casamentos. Aquilo vai sempre, é muito interessante. E depois no centro geográfico ou métrico mesmo da Bíblia, assim mesmo no meio, está o Cântico dos Cânticos, que é mais uma belíssima história de amor que o Papa João Paulo II também comentou. Por isso, podemos concluir que a família e o casamento são criações preciosas de Deus. E acho curioso ter escrito preciosas, porque há bocadinho falando com a Sofia, ela também falou deste termo em relação a coisas que ela vai partilhar. Pedras preciosas que nos são entregues. E infelizmente nós sabemos que vivemos num tempo em que a família e o casamento estão sob forte ataque ideológico. Mas a irmã Lúcia dizia numa carta exatamente isto: a última batalha entre o reino de Deus e de Satanás será sobre o casamento e a família, e aqueles que defenderem a família e o casamento serão perseguidos de muitas formas. Mas não tenham medo, porque Nossa Senhora já esmagou a cabeça da serpente. Portanto, estamos do lado certo da batalha e vale bem a pena lutar pela mais bela criação de Deus. Para vos dar testemunho desta realidade humana que se transforma também em realidade divina, temos hoje connosco o Pedro e a Sofia Azadinho, que são casados há 17 anos e têm 4 filhos. A Sofia é economista, o Pedro médico veterinário. Como a Sofia já disse, são os 2 membros do segundo L da comunidade Canção Nova. E com entusiasmo têm-se dedicado à divulgação da Teologia do Corpo em Portugal, tendo participado em várias iniciativas. A Sofia foi produtora e apresentadora do programa de televisão Teologia do Corpo, da TV Canção Nova em Portugal, em 2016, que eu penso que ainda podem ver. As suas vidas foram profundamente tocadas pela Teologia do Corpo, e uma das provas mais concretas é o Simão, um filho da Teologia do Corpo, mas isso é o que eles agora vão contar. Então, obrigada Maria José, nós vamos tentar fazer isto no tal curto espaço de tempo, que foi o desafio que fizemos a todos os palestrantes e agora calha-nos a nós. Vamos focar em 4 pontos essenciais. Havia muito mais para dizer, mas nós escolhemos partilhar convosco 4 pontos essenciais para nós. O tema do webinar é Teologia do Corpo, um ato de fé. Porquê é que a Teologia do Corpo é um ato de fé? O primeiro ponto tem a ver com o eco do coração. Aquilo que São João Paulo II explica tão bem, porque é um eco do princípio que nós temos inscrito no nosso coração. É um eco, às vezes muito suave,
um eco tantas vezes silenciado por tantos ruídos, pelos ruídos da indiferença, pelos ruídos da soberba, pelos ruídos dos nossos argumentos, dos nossos conceitos, das mentalidades da nossa época. Mas se nós fizermos silêncio, nós conseguimos escutar aquele eco no nosso coração. E tantas vezes escutamos esse eco nas noites mais escuras da nossa vida ou quando cometemos os erros, quando caímos. E de repente sentimos que alguma coisa dentro de nós nos fala e nos diz que o caminho não é por ali, é por outro lado. Este eco no coração foi o primeiro momento, uau, da teologia do corpo. Para mim, porque eu sempre tinha sentido isto. Algo dentro de mim sempre buscava a verdade. Algo sempre de mim, em mim dizia, não vais por aí, Sofia, vai antes por outro lado. Não escolhas assim, Sofia, escolhe antes ali. E eu não sabia nomear. E quando João Paulo II me apresenta este eco do princípio, eu fiquei maravilhada a dizer, é mesmo isto é verdade. Aquele momento foi para mim um momento da graça. Ali Deus tocou-me profundamente e permitiu que a luz, a sua luz, iluminasse o meu ser, a minha razão, a minha consciência. Tudo foi iluminado. Ali houve um salto de fé. Houve houve um pular. Passou para outro nível. De repente eu sentia que estava diante da verdade, não podia negar que estava diante da verdade, embora a minha cabeça tivesse tantas resistências e tantas dificuldades em compreender a verdade. O coração escutou a verdade e reconheceu o eco, mas a minha razão não era capaz de compreender a verdade. Aquilo que São João Paulo II faz de uma forma maravilhosa é aquela passagem que Jesus diz que o homem rico e sábio do tesouro tira coisas novas e velhas. Eu acho que São João Paulo II, aquilo que ele faz de uma forma deliciosa, magnífica, é do tesouro, que é a mensagem de Cristo, que é o Evangelho, trazer à luz algumas joias que já lá estavam desde sempre, porque foi Cristo que disse, foi Cristo que nos mostrou este tesouro, mas trazer à luz algumas joias preciosas que ainda não tinham sido bem apreciadas e que precisavam ser apreciadas. A pessoa, na sua feminilidade e masculinidade, casamento, matrimónio, família, esta vocação é uma joia deste tesouro que precisa de ser apreciada. Para mim é isso que São João Paulo II faz. Agora passava a palavra ao Pedro. Boa noite a todos. Calhou-me a mim também dar testemunho e a Sofia disse uma coisa que é mesmo verdade. O meu primeiro contacto com a teologia do corpo, eu posso mesmo dizer que foi um dos encontros pessoais com Jesus na minha vida. E é profundo isso que a Sofia disse, no sentido em que eu lembro-me de começar a ler e ainda nem sequer havia o livro da teologia do corpo, foi uns PDFs traduzidos. E eu lembro-me que, enquanto lia a teologia, o meu coração gritava, ou seja, cá dentro acendia-se um fogo que eu próprio não entendia, que eu próprio não percebia. Sabia perfeitamente que era verdade. Muitas das coisas até já as conhecia, já as tinhas ouvido, porque a Igreja já nos dizia isso, mas São João Paulo II fazia no meu coração nascer um fogo que me fazia dizer assim, uau, é a palavra, mas também de espanto. E a Sofia diz uma coisa que é mesmo verdade. No início a gente parece que não alcança tudo. E uma das coisas que primeiro me marcou, e eu tenho dito isto várias vezes, a teologia do corpo começou por me violentar, no sentido bom, ou seja, de me desinstalar, de me distribuir aqui uns quantos socos na barriga e por outros lados, de maneira a que eu acordasse para quem eu sou. Porque a gente às vezes acha que sabemos quem somos ou vivemos numa sociedade que nos vai dizendo montes de coisas, muitas delas mentira, mas que muitas vezes nós parece que andamos anestesiados e indiferentes àquilo que se diz. E São João Paulo II o que fez comigo foi mesmo desinstalar-me. E a primeira coisa onde ele me desinstala é nesta noção do que é ser homem. O que é ser um homem? O que é que Deus, no fundo,
A Igreja e Jesus já nos disse isso desde sempre, mas São João Paulo II fez-me experimentar, fez-me fazer essa experiência de me perguntar e de ver quem é este homem que Deus quer, que Deus cria, e se este homem que Deus quer e que criou é o Pedro, ou o Pedro faz parte disso. E como São João Paulo II diz, há uma linguagem do corpo, não é? E o corpo expressa a pessoa que nós somos. E se nós formos ver especificamente a diferença que existe entre homem e mulher, ou seja, está inscrito, isso já foi dito noutros webinars, mas percebe-se, não é? que entre o homem e a mulher tem que haver uma relação, uma reciprocidade de dádiva de um para o outro. Mas existem coisas intrínsecas e específicas do ser masculino e do ser feminino. E se nós observarmos, e eu que sou um homem que vem da biologia, não é? por questões de trabalho, não é? O corpo do homem é diferente do corpo da mulher. O corpo do homem tem mais músculos, é maior, tem mais força, portanto, isso é algo que a gente evidencia. Apesar de eu estar a generalizar, se nós pegarmos uma amostra de 100 homens e 100 mulheres, percebemos facilmente que isso é verdade, é natural, é assim. E Deus não faz nada por acaso. E eu acho que logo aí vê-se no homem a capacidade que ele tem para a ação, que é um pouco diferente da mulher. Portanto, eu acho que logo ali São João Paulo II me mostra um homem que tem que ser, sobretudo, protetor, tem que ser viril no sentido de virtuoso e generoso. E isso está inscrito no corpo do homem. E é isso que São João Paulo II, no fundo, fez brotar no meu coração. Porque toda esta força, toda esta capacidade física, toda esta vontade que a gente nota na nossa masculinidade de agir, o homem sempre pronto para trabalhar, está pronto para prover, para proteger a sua esposa, a sua família, essa noção tão bela que hoje em dia está tão descaracterizada e que a sociedade nos diz que não deve ser assim, não sabe-se lá porquê. Aliás, eu sei porquê, porque o encardido não dorme em serviço. Mas estas três coisas são marcantes. E depois, aquilo que eu faço e que eu fiz, e hoje, é perceber, então, isto reflete-se na minha vida. Eu sou assim porquê? Sou assim para me consumir no trabalho? Tenho esta força toda, esta capacidade de trabalho inata para me esgotar só nisso? Ou seja, por exemplo, pessoalmente, a minha profissão é apaixonante. Não sei, ninguém é veterinário a não ser por paixão, não o faz por paixão. E eu, muitos anos da minha vida, quase que punha isso em primeiro lugar. Ou seja, toda esta energia que me era dada por Deus, eu a canalizava de uma forma errada. E no fundo, tudo isto serve para a gente canalizar no sentido da família, no sentido da paternidade. Foi algo que depois, à medida que eu fui sendo pai, fui reconhecendo isso. Portanto, ser homem, segundo a teologia de São João Paulo II, é tentar ao máximo imitar Cristo. E Cristo entregou-se totalmente à Igreja. Entregou-se, deu a vida pela sua esposa, que é a Igreja. E é isso que é ser homem. É isso que é ser pai. É este amor que eu dou à minha esposa até à morte. Para sempre. Isso não é fácil. Quando a gente quer viver isso, primeiro percebe que está muito longe. Eu percebi que estava muito longe disso. E todos os dias há uma luta no sentido de vencer o meu egoísmo, vencer as minhas coisas, de fazer as escolhas certas para caminhar para aí, para caminhar para ser esse homem que se entrega, que canaliza a sua energia para o certo. E o certo é ser a cabeça da família, não no sentido de mandar, de me apropriar, de me apoderar da minha esposa, dos meus filhos. Não, no sentido de me sacrificar por ela, tal e qual como Jesus fez. No fundo, Jesus deu-se, sacrificou-se, amou por inteiro. E é isso que eu sou chamado a ser, é isso que São João Paulo II nos faz querer ser. E nos faz, sobretudo, experimentar o vazio de não ser. Porque isso, sobretudo, é o que acontece. Isso implica escolhas, implica renúncias, implica perceber que o trabalho, por exemplo, não pode ser o início e o fim das coisas,
que eu muitas vezes tenho que dizer que não a muita coisa para poder estar com a minha esposa. Se, por exemplo, não posso estar o tempo que eu quero, o tempo que eu esteja com a minha esposa e com os meus filhos, que seja da maior qualidade possível. Implica dizer não a muitos desafios da sociedade, que me pede montes de coisas, mas que muitas vezes são contrárias àquilo que é a minha missão nesta terra. E a minha missão nesta terra é levar a Sofia para o céu, levar os meus filhos para o céu, lhes transmitindo a fé que Deus me deu. Portanto, esta noção de que o homem é protetor, é virtuoso, é viril, é generoso, é fundamental. E isso fez-se logo no início no mergulho da teologia do corpo e foi o primeiro murro no estômago. Porque o Pedro que vos fala está muito longe ainda disso, mas quer lutar todos os dias por isso. Para mim, na questão da feminilidade, foi o outro momento, uau! Foi quando São João Paulo II, através das suas catequeses, me coloca diante da mulher que eu sou. E que a mulher que eu sou é a mulher que Deus criou. E todas as mulheres são a mulher que Deus criou. Todas. Então, não é uma questão de generalizarmos as pessoas, mas é uma questão de compreendermos que na nossa natureza e na nossa essência, sim, existem semelhanças. Sim, Deus criou a mulher. A mulher que é hoje a Sofia, que é a Maria José, que é a Vanessa Machado, mas temos uma semelhança, somos a mulher que é a Maria, a Madalena, a Zezinha, não interessa o seu nome, nem importa se é a mulher que viveu muitos séculos antes de Cristo ou que vai viver muitos séculos daqui depois de nós. É a mulher que Deus criou e essa mulher tem características próprias que fazem parte da sua criação. Essas características estão gravadas cá dentro e isso não pode ser negado. Um dos maiores erros da nossa sociedade é negar a nossa criação, é passarmos a vida a lutar para negar quem somos. Eu quando comecei a ler as catequeses de João Paulo II em 2013, eu tinha dentro do meu coração algumas feridas que nem eu sabia que elas existiam, mas elas lá estavam. Uma dessas feridas tinha a ver com o sucesso. O que era uma mulher de sucesso? Eu tinha sido educada para ser uma mulher de sucesso, só que dentro da minha cabecinha, uma mulher de sucesso era uma mulher que era, no mínimo, diretora-geral de alguma multinacional. Tinha que trabalhar fora de casa. Ter filhos não era propriamente um conceito de sucesso. Em 2013 eu já tinha 3 filhos. E quando São João Paulo II me coloca diante da maternidade como algo que é constitutivo, é ontológico de mim, é algo que eu não posso negar e que realmente é onde está a minha realização enquanto mulher. Foi como se as escamas tivessem caído dos meus olhos. Sim, eu já me sentia muito feliz por ser mãe, claro, eu já tinha abandonado os sonhos de ser uma diretora-geral de uma multinacional há muito tempo. Nunca tive a mínima dúvida. Mas aquela ferida estava lá. Porquê? Porque a sociedade passou a vida inteira a dizer-me que isso é que era uma mulher de sucesso. E não uma mãe. Porque uma mãe de 3 filhos é uma mãe louca. Uma mãe de 4 filhos é uma mãe muito louca. E eu hoje em dia, quando as pessoas olham para mim e descobrem que eu tenho 4 filhos, toda a gente diz que tu és muito corajosa, és muito maluca. Portanto, isto passa sempre por uma questão de insanidade e de coragem. E maternidade não é isto. Maternidade tem muito mais a ver com nós termos a generosidade de acolher a vida. Não é a maluquice de ter filhos, é a generosidade de acolher a vida, como a Vanessa também falou no último webinar. Há razões sérias para não ter. E essas razões sérias, a Igreja é tão sábia que as reserva para o diálogo orante do casal com Deus. Cada casal com Deus é que sabe quais são as razões sérias para não ter mais filhos ou para espaçar numa gravidez. E nesse diálogo ninguém tem nada a ver. Ninguém. Agora que nós somos muito mais felizes quando olhamos para nós e dizemos sim, a minha natureza grita também por ser feliz, por ser livre, por ser mãe, por acolher, por amar, por se dar,
por esgotar a sua paciência, a levar os outros para o céu, sim, eu sou mais feliz assim. E diante dessa mulher que Deus criou, foi através do caminho da teologia do corpo que eu lá cheguei. É a mensagem da igreja, é o tesouro antigo, do qual estamos a olhar para uma joia agora de uma maneira diferente, de uma maneira que é atual para o nosso tempo. A teologia do corpo é atual para o nosso tempo. É uma forma de falar sobre este tesouro de Cristo e do Evangelho que nós precisamos de entender, porque a nossa razão precisa correr atrás desta verdade. Nós precisamos suplicar a Deus o dom da sabedoria e deixar de fazer de Deus o Ambrósio, porque nós temos muita mania de ser pessoas Ferrer Rocher, ou seja, jantar a nossa vida, calmamente sentados, e apetece-nos tomar algo. E pedimos ao Ambrósio, que é Deus, dá-me algo. E é assim que nos mandam viver, e é assim que a sociedade nos cozinha lembrando. E isto não pode ser assim. Não pode. Nós temos que assumir a nossa personalidade, assumir a criação amorosa de Deus, levar a nossa razão a chegar lá, porque Deus quer pessoas inteligentes, pessoas informadas, pessoas esclarecidas, mas precisamos conformar a nossa razão à sabedoria de Deus, à graça, ao plano original de Deus. Não é Deus que se tem que conformar a nós, é exatamente ao contrário. Por isso eu deixo desta partilha este desafio. Cada um terá que fazer o seu caminho, mas que é um caminho em que São João Paulo II nos faz ficar diante da verdade e diante de nós próprios, e que isso é extremamente libertador. Eu acho que vale a pena ler o livro grosso, vale a pena perder todos os minutos a ler as catequeses, vale a pena deixar-nos conduzir por Deus e deixar-nos tocar pela graça. Pedro, podes falar tu? Outro murro no estômago que a teologia do corpo me deu, e ao mesmo tempo outro alerta e outro acordar para a vida, outro acordar para o que é que tu realmente és e o que é que tu foste realmente chamado a ser, que é esposo de alguém. No fundo, quando Jesus me chamou a ser esposo, ele quis que eu, no meu casamento, amando a minha esposa, fosse a imagem da forma que ele ama a sua igreja. No fundo, quando nós percebemos, quando São João Paulo II nos diz que o matrimónio é este sacramento que aponta para algo infinitamente misterioso e belo, que é a relação de Jesus com a sua igreja, a gente fica de repente, eu fiquei de repente muito pequenininho. Mas como é que isto se faz? Como é que isto se vive? E isto se vive aceitando Cristo na nossa vida. Isto vive-se sendo humilde. Isto vive-se percebendo que amar a minha esposa não é um sentimentozinho que vem desde a adolescência e que, enquanto ela me satisfazer as minhas vontades e enquanto ela a for maturando, está tudo bem, e quando ela estiver-me a chatear ou a ficar velha, posso descartar. Não. Eu, algures naquele altar, perante o sacerdote, decidi amar a minha esposa. E amar é isso. É uma decisão de vontade. Não é um sentimento zecozinho. Não é uma coisinha da adolescência. Não é uma paixãozinha quente. É uma decisão da vontade. Eu decidi amar a minha esposa, portanto, eu tenho que decidir dar a vida por ela e sofrer com isso. Portanto, parece uma coisa pesada que eu estou a dizer, mas é uma coisa muito feliz. Porque o que é que eu percebi na minha relação a partir do momento em que o meu coração se abriu a esta verdade? Eu já a tinha ouvido, mas foi a teologia do corpo que fez com que cá dentro começasse a querer viver isso. Para já, e eu, como vocês já perceberam, porque a Sofia disse ao início, nós estamos casados há 17 anos, contactámos com a teologia do corpo há 7, mais ou menos. Portanto, durante 10 anos da minha vida, eu achava que amava a minha mulher. Mas não amava. Amava a minha maneira. Não à maneira que Jesus quer. Isso no início provocou-me alguma angústia e algum sentimento de pesar, mas que ao mesmo tempo também me quis mudar, transformar, perceber que
o tesouro que Deus me deu, que foi a minha esposa, para amar, é algo que eu tenho que reverenciar, que eu tenho que cuidar. E então entramos num caminho do matrimónio que é um caminho que eu acho que leva à redenção. É uma forja autêntica, é uma forja onde nós entramos, em que Jesus aproveita para nos ir lapidando, para ir nos moldando. Ou seja, aquele homem que eu falei no início, aquele homem que tem que ser protetor, viril, generoso, que tem que ser todo ele dom, ele vai ser trabalhado, se somos chamados à vocação no matrimónio, dentro do casamento. Na medida em que ele tem que renunciar a muita coisa que ele não quer. Na medida em que ele tem que olhar para a sua esposa e perceber o que é que lá se passa. Que aquele é um ser humano criado por Deus, que com ela somos um, com ela somos chamados a louvar, a amar, a viver uma verdadeira liturgia dentro do nosso quarto. E é isso que temos que fazer. E isto obrigou-me a olhar para ela, a observar, a entender, a cuidar, a perguntar: Sofia, como é que estás? Sofia, como é que é? Mesmo na nossa relação conjugal, já não é epá, estou cansado, ou tenho que ser à pressa, ou agora já está e eu já estou satisfeito. Há muito isso nos homens, às vezes. Há aquela coisa da gente se querer se despachar porque já está. Nunca mais houve isso. Houve um cuidado, houve um esperar, houve um saber entender. Às vezes com sofrimento da minha parte, às vezes por questões dela, as coisas não são como eu quero. E eu tenho que renunciar a entregar isso e esse sacrifício por amor a Deus. Tenho que fazer isso. Tenho que fazer escolhas no meu dia-a-dia. Por exemplo, lembro-me, vou dar aqui um exemplo prático. Por exemplo, eu antes vi alguns jornais desportivos que gostava de comprar, ver filmes nos sites de borla, tipo pirata, e que muitas vezes, quer num, quer noutro, a sociedade está tão sexualizada que vi que aparece, às vezes, gatilhos, como para a gente ver mulheres nuas e outras porcarias que há aí, que eu era indiferente. Ou seja, nem me aquecia, nem me arrefecia. Não é por isso que eu ia ver essas coisas. Mas hoje em dia, eu percebo que eu tenho que acabar com isso. Eu estou a contribuir, por exemplo, para fazer da mulher um objeto. Não pode ser. Não pode ser. O matrimónio e a vivência desta vocação com Jesus, fazendo com que a teologia do corpo realmente faça brotar em nós a vontade de querer ser o homem, um homem como Jesus, é disposto realmente a renunciar, disposto a deixar-se lapidar, a ser humilde e perceber realmente que ser homem, ser viril, não é ter muita força, não é ir para a guerra, não é ser muito poderoso, é simplesmente dar-se, amar aquela mulher e levá-la ao céu, porque eu só vou lá chegar se eu a levar para lá. E ela só lá vai chegar ao céu se me levar para lá. Isto é muito sério. A partir do momento em que Jesus me dá a Sofia e dá o Pedro à Sofia, nós dois, se queremos estar juntos na eternidade, e para mim o casamento, isto é uma opinião pessoal, para mim o casamento não é só aqui, também há de ser lá. É claro que de uma forma inimaginável. Mas a Sofia será sempre a Sofia do Pedro e o Pedro será sempre o Pedro da Sofia, eternamente. E ela é caminho do céu para mim e eu sou caminho do céu para ela. E caminho do céu é abraçar a cruz. E o matrimónio é uma cruz maravilhosa. É uma árvore que dá vida. É aquela cruz que realmente a gente quer abraçar. E portanto, São João Paulo II fez isto em mim. É claro que isto é um trabalho em construção. Eu acho que ainda estou na fase do gatafunho, ainda nem sequer sou o monumento completo, muito, muito longe disso. Não sei se alguma vez hei de ser nesta vida. Mas quero e decidi. E sobretudo eu acho que a gente vive numa sociedade muito imatura, que nos dá tudo à pressa, em que vivemos estas coisas das relações como se fôssemos eternos adolescentes. E não é assim. Não é assim. Eu casei com a Sofia, no altar. Eu disse-lhe sim. Disse-lhe sim, porque o meu amor é para ser eterno, e é para ser total, fiel e fecundo. E só assim eu sou capaz de ser fiel a Jesus e à verdade que Ele tem para mim. Acho que já falei demais. Ótimo.
o quarto ponto que queríamos partilhar convosco é que não é fácil trazer para a vida concreta e cotidiana a teologia do corpo. Porque, como o Pedro falou, trata-se de uma forja, de uma forma. Nós vamos, se queremos ir por este caminho, é um caminho que é para chegar a Deus, é para chegar à forma que Deus tem para nós. É para chegar àquilo que Deus criou, para eu descobrir e deixar que venha cá para fora de mim a Sofia que Deus criou. Então, Jesus não é sensação, emoção e arrepio. Jesus é caminho, verdade e vida. Preciso estar disposta a fazer este caminho que me leva à verdade, que me conduz à vida, e preciso estar disposta a perceber que isto não é um ato de magia, mas sim um ato de fé. Porquê? Porque dar uma resposta com a própria vida é algo que dói. Há escolhas que são precisas fazer. Nós não temos aqui muito tempo a aprofundar, mas eu vou pegar naquilo que a Vanessa disse no último webinar e que tem a ver com a contracepção, que é um dos maiores erros da nossa época. E uma das maiores feridas no coração das mulheres é a história da contracepção, porque nos dizem desde muito cedo que nós não podemos ser férteis. E como a Vanessa disse no último, nós somos tão pouco férteis. E até isso nos tiram. Até isso nos querem tirar. E nós deixamos. Porque não queremos saber de nós. Porque não somos educadas para olhar para nós. O método de planeamento familiar natural, seja o Fertility Care ou o método Billings, obrigam-nos a olhar para nós. Eu partilho convosco que é das coisas mais difíceis, é olhar para mim. Todos os dias. Mas, só dizer uma coisa, mas tem educado muito o teu esposo. Sabe? Tem educado... A partir do momento em que nós entramos nesse caminho, a educação que isso tem sido para mim é muito boa, muito importante. Porque a intimidade cresce, o querer conhecer-te aumenta. Isto é mesmo verdade, eu não estou a dizer isto só porque estou aqui no webinar para fazer bonito. É mesmo isso que eu sinto. O homem precisa de ser educado na sua sexualidade. O homem está sempre pronto para a ação, bora. A mulher tem esta missão e Deus é tão maravilhoso e dá realmente estas... Eu entendo assim, este ciclo de agora podes, agora espera, agora aguenta, isso é maravilhoso para o homem. O homem educa-se, torna-se realmente manso e humilde e isso é maravilhoso. Portanto, eu recomendo toda a gente, não é só bom para a mulher, é excelente para o homem, maravilhoso. Obrigada. Não, fizeste tão bem. Eu também gostava só de dizer, partilhar com as mulheres que possam estar a ouvir e em relação à contracepção, que a uma determinada altura nós tivemos que decidir deixar de usar métodos contraceptivos, mesmo antes da nossa razão conseguir compreender, mas tornou-se clarinho que se continuássemos a usar métodos contraceptivos estávamos a mentir a Deus, a desconfiar de Deus e a dizer que esta coisa é mais ou menos por aqui, mas eu vou dar aqui um tiro. E nós não queríamos isso, nós queríamos viver a verdade, viver este caminho que é Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Então, deixar. Depois foi correr atrás, de entender o que é a renúncia, o que é este ministrar da fertilidade que nos é confiada, o que é isto da abstinência conjugal, o que é isto da dimensão unitiva, porque há muitas pessoas que ainda acham que o prazer é a melhor coisa do sexo, mas é para quem ainda não experimentou a dimensão unitiva. A dimensão unitiva é que é o melhor de tudo. Agora isto dói muito, dói mesmo muito, e eu às vezes partilho isto de que não é fácil, porque nós não fomos treinados para isto, não fomos educados para isto. Mas, por alguma razão, foi assim que Deus nos criou. E Jesus diz-nos assim, ser perfeitos como o meu Pai do céu é perfeito. Portanto, nós não estamos neste mundo para ser medíocres. Nós não estamos neste mundo para ser bonzinhos. Nós estamos neste mundo para seguir Jesus Cristo e ser perfeitos. Para ser santos. Para ser santos. Maria José, passamos. Obrigada. Eu já estava aqui a ver, então como é que é? O tempo a passar. Obrigada, Sofia e Pedro. Foi mais um testemunho fantástico. Eu fico sempre encantada quando vos ouço. Fico toda arrepiada, apesar de não ser arrepios, mas eu fico arrepiada. Gostei muito dessa comparação.
E queria só ressaltar aqui duas coisas que vocês falaram que eu acho que era importante ficarem no ar mesmo. Uma que vocês disseram sobre a fé e a razão e a necessidade de juntar as duas neste percurso, não é? E eu lembro aquilo que o Papa João Paulo II diz logo no início da encíclica Fé e Razão, que é assim: a fé e a razão constituem como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Foi Deus quem colocou no coração do homem o desejo de conhecer a verdade e, em última análise, de o conhecer a ele, para que, conhecendo e amando, possa chegar também à verdade plena sobre si próprio. Portanto, é mesmo isto, quer dizer, é pegar nas duas asas e contemplar e chegar ao conhecimento. E a outra coisa é esta questão de que, ao elevar o matrimónio a sacramento, Jesus fez dele um sinal visível e eficaz da graça de Deus. Eu penso que é aqui, não é, que vocês também falaram, que reside verdadeiramente a pista para o significado redentor do matrimónio, não é? É que a partir do momento em que é um sacramento, revela Deus, não é? E pronto, e redime muita coisa em nós. Eu agora só me resta é esperar que este fantástico testemunho que vocês fizeram faça crescer em quem o ouviu o desejo de escutar e seguir o tal eco que sabemos estar no coração humano e de ultrapassar as dificuldades que se consegue ultrapassar com a ajuda de Deus. A nossa própria capacidade de amar vem de Deus, não é? Portanto, a Eucaristia, a confissão e a adoração são os três pilares para conseguirmos, não é? Espero que... Sem dúvida, Maria José, que quando se começa um caminho, que nos faz aproximar de Deus, nós aproximamos-nos naturalmente dos sacramentos. Nem de outra forma poderia ser. Sem a Eucaristia, sem a confissão, sem a adoração, sem a oração pessoal, então isto não é possível, porque isto não é um caminho de heróis. Isto não é um heroísmo. Isto é uma entrega a Deus e um abandono à confiança de Deus e dizer, uma obediência, eu percebo que Deus quer-me e criou-me de determinada maneira e que me propõe viver para o céu e por um caminho que é Jesus Cristo, e eu quero, e se quero sou obediente, mas para ser verdadeiramente obediente, só com a graça. Eu gostava só de dizer uma coisa que nós, para concluirmos, que tem a ver com isto. São João Paulo II partilhou connosco a teologia do corpo. Eu sinto e acredito que ele foi escolhido por Deus para essa missão, não foi escolhido sozinho, ele tinha muito bons amigos, um deles era o cardeal Ratzinger, que depois veio a ser o Papa Bento XVI, que o ajudou muito também a escrever a teologia do corpo. Eu fico assim emocionada a imaginar aquelas conversas entre um polaco e um alemão, como devem ter sido maravilhosas, mas este mesmo Papa também nos trouxe a Divina Misericórdia. Ele colocou assim disponível para a Igreja a graça da Divina Misericórdia. E é aí que também reside o segredo, confiar na Divina Misericórdia de Deus, porque não é pelo meu ato heróico. O Pedro não muda o homem que ele é, nem a Sofia deixa de ser a mulher que ela sempre foi e que a sociedade está sempre a querer que ela seja, por minhas tamanhas forças. Isto é mesmo porque há uma entrega na confiança de Deus e no amor misericordioso. Só para dizer uma coisa, que é a certeza que Deus ama sempre. Independentemente daquilo que a gente está, onde está, o que faz, o que está a fazer. Deus ama sempre. Nós é que muitas vezes não o amamos. Mas Deus está sempre à espera. E essa é a certeza, essa maravilha de realmente que Deus ama sempre. Deus ama quem tu és, a fazer o que estás a fazer. Pode não ser o certo, mas Ele está lá a amar-te, à espera que tu lhe ames também de volta. Isso é maravilhoso, porque não há desespero, não tem que haver desespero. Deixa-me, nesta altura, recordar tantos casais que tiveram percursos mais complicados e que, nomeadamente, aqueles que não podem aceder aos sacramentos por segunda união, enfim, ou por outras razões, que nunca deixem de fazer adoração, que nunca deixem de contemplar Deus, porque isso também é transformador e também é receber a graça. Portanto, nós não sabemos da vida de cada um e há pessoas que vivem realmente situações complicadas. Mas a confissão e a Eucaristia também estão sempre disponíveis.
Sim, mas às vezes a situação de vida não o permite, não é? Nos casais recasados, por exemplo, não é possível isso, mas é possível a adoração. É possível essa proximidade com Jesus através da adoração eucarística e isso é muito importante. Nunca abandonar isso. Isso faz milagres na vida das pessoas. Sabe-se lá o quê? Mas pronto, todos nós, vocês têm falado das vossas fragilidades, todos nós estamos marcados pelo pecado original e, portanto, é natural que estas coisas sejam difíceis, não é? É por causa disso, é por causa da nossa rebelião constante, não é? Mas para isso é que servem os sacramentos e para isso é que serve a graça de Deus e para isso é que há esta esperança que vocês tão bem testemunharam e pela qual eu estou muito grata. Eu tenho estado aqui a receber muitas mensagens de agradecimento das pessoas que estão a ouvir, que estão a gostar muito. Não sei se alguém está a dizer que estamos na hora, não sei. Estamos na hora. Estamos na hora. Eu vou ter que concluir. Acho que foi providente terminarmos com este enfoque na oração, porque a teologia do corpo é um ato de fé também. E portanto deixamos aqui também este desafio, não só a lerem, a estudarem as catequeses de São João Paulo II, mas a abrirem o vosso coração à oração, ao diálogo com Jesus, deixar que Deus faça nas vossas vidas e se por alguma razão Deus vos trouxe esta iniciativa da Canção Nova e do Certa, destes webinars, foi porque também Ele quer fazer de vós quer fazer convosco e de vós sinais visíveis do seu amor. Amém. Portanto, cada um que esteve connosco ao longo desta série, se aprendeu alguma coisa, aprendeu para agora, ao pôr em prática, ser sinal visível do amor invisível. Na sua vocação, casado ou de celibato, sacerdote, é para pormos em prática para sermos sinais de Deus. Eu agradeço muito ao CERTA, na figura da Maria José Vilaça, que é a presidente, ter contribuído com a Canção Nova nestes webinars, nesta iniciativa. Quisemos ser ambos canal de Deus, Deus chega onde quer e há de fazer alguma coisa útil com aquilo que aqui nós fomos disponibilizando. Foi também um ato de humildade da nossa parte, pormos-nos ao serviço. E eu sei que um dia voltaremos porque a Canção Nova gosta muito deste tema. Um dos princípios de vida da Canção Nova é a sadia convivência entre o masculino e o feminino. O Espírito Santo também inspirou o Monsenhor Jonas Habib, que é o fundador da comunidade, que este princípio da sadia convivência entre o masculino e o feminino é uma realidade para a Igreja deste estilo, tanto que a Canção Nova é a primeira comunidade em que existem ambos os géneros, o homem e a mulher, e em todos os estados de vida estão presentes nesta comunidade. E eu também sei que o CERTA irá desenvolver mais iniciativas e nós voltaremos a estar juntos. Agradeço muito a todos os participantes que estiveram connosco. Já sabem que todo este trabalho fica disponível na página da Canção Nova, www.cançãonova.pt/webinars. Podem ver, podem tornar-se evangelizadores partilhando estes webinars com outras pessoas que vocês saibam que possa fazer a diferença. E para saberem mais sobre a Teologia do Corpo, www.teologiadocorpo.org é o site do CERTA que em Portugal se dedica à divulgação de Teologia do Corpo. Inscrevam-se na nossa mailing list. Para receberem notícias, não é? E também tem uma página no Facebook. Boa noite a todos. Calma. Quero agradecer também à equipa da Canção Nova que esteve aqui no backstage, a Márcia Nogueira e o Nuno, que estiveram também connosco e que permitiram que estes webinars fossem para o ar, tanto a parte informática como a parte criativa. Um beijinho muito grande, foi muito bom ter trabalhado nesta equipa. Um beijinho muito grande a todos, que Deus vos abençoe, que a Teologia do Corpo possa ser uma mudança na vossa vida e até à próxima. Deus, Maria José. Adeus, boa noite. Obrigada. Obrigada. Deus.